Alô, boa noite. Boa noite para vocês que seguem o nosso canal. Quem não segue está vendo também agora esse vídeo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que toda quarta-feira, 19h30, a gente tem o nosso Papo de Ambientalista. Eu divido esse espaço com a Mônica e a gente normalmente comenta as notícias da semana, comenta os fatos importantes no campo socioambiental. E também, muitas vezes, a gente entrevista pessoas que têm o que dizer sobre as abordagens que a gente faz nesse campo, né, no socioambiental especificamente. Ocorre que a Mônica está com problemas a se resolver com os diversos bichinhos que ela tem, alguns deles estão doentes, ela não pôde estar na semana passada, não pôde vir nessa, e aí resolvi eu mesmo fazer em vez de papo, um monólogo de ambientalista. E nesse monólogo eu quero fazê-lo curto, até para não cansar vocês, mas não poderia deixar de falar sobre um assunto extremamente importante, um fato relevante dessa semana. É claro que esse fato ele acabou, de certa forma, sendo obscurecido pelas notícias relativas à guerra da Rússia contra a Ucrânia e as repercussões mundiais, né? Você abre qualquer site, você abre qualquer canal do YouTube e a discussão e as notícias versam sobre esse tema. Ocorre que, nessa segunda-feira, foi publicado o segundo volume do 6º painel do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que é um organismo da ONU que congrega cerca de 270 pesquisadores de 70 países que analisam as questões climáticas, analisam profundamente, são pesquisadores, são cientistas. E no painel anterior, aliás, no volume anterior, foi já dado um alerta muito forte sobre o que está acontecendo no planeta relativamente às mudanças climáticas, e este 6º painel agora, do segundo volume, ele só confirma tudo isso. E faz soar um alarme muito grave que vai ter repercussões, sobretudo na COP27, que vai ser realizada no final do ano no Egito. E eu gostaria de focar um aspecto que eu considero extremamente importante deste alerta feito aí por esse organismo da ONU, que é a questão relativa à justiça climática. E, para isso, eu vou rodar uma cena que é uma cena forte. São cenas do evento, um evento climático que aconteceu no Brasil, na região do Rio de Janeiro, mais especificamente em Petrópolis. Vamos assistir, porque depois desse vídeo aí eu quero falar por que eu estou passando esse vídeo focando nisso daí. Olha, meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Meu Deus do céu! Olha, Rafael, pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Parece uma bomba d'água! Minha Nossa Senhora! Olha o carro! Nossa! Ai, meu Deus, que ninguém tenha se machucado, meu Deus! Meu Deus do céu! Caralho, filhão, rasgou até os aparelhos da academia, olha isso. Gastando o carro, a casa já era. Olha lá, tá vindo de dentro da casa, tá vindo lá de cima. Caralho, viado. Ai, que doideira, mano. Lá embaixo, sem condição, olha lá, já tem um carro lá na beira do... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu,
Desceu o morro todo aqui, ó. Desceu tudo. A casa do Tim. Isso é, ó, Rua Tereza, ó. A moto do Léo tá ali, ó. Bem, chega, né? As imagens são muito fortes, mas elas são importantes porque elas mostram, primeiro, a moto do Léo, a casa do Tim, né? São pessoas, são famílias. Isso não é apenas uma notícia que sai nos jornais de pessoas, é, sei lá, são anônimas que a gente não conhece. Não, são pessoas, é gente que mora de uma forma inapropriada, muitas vezes em encostas, né? E beira de riachos, e é com elas que acontece, sobretudo, esse tipo de situação. Nesse painel, neste relatório que foi apresentado, uma das participantes desse relatório é uma brasileira que é do Instituto de Pesquisas da Amazônia, que é a Patrícia Pinho. Ela disse o seguinte: a vulnerabilidade que existe entre determinados grupos sociais, entre algumas regiões, elas têm cor, raça, gênero, etnia e geografia. E aí que eu entro no aspecto que eu gostaria de abordar, né? Que os eventos climáticos extremos que estão acontecendo e que estão por vir são eventos que há muito tempo, cientistas e nós ambientalistas temos falado sobre isso e temos dito, inclusive, que estes eventos atingem grupos vulneráveis de todas as formas, seja pela sua condição social e econômica, e em razão dela, às vezes, acabam ficando em habitações precárias nessas regiões que eu falei, seja grupos, por exemplo, até países, né, que são vulneráveis porque são insulares e que podem, com a elevação do nível do mar decorrente do degelo das geleiras, eles podem simplesmente sumir. Aliás, não é que podem simplesmente sumir, já existe parte de alguns países, insulares, aqueles países que são formados por arquipélagos, que já estão praticamente desaparecendo. Veja esse caso aqui. As chamadas ilhas, espera aí que eu movimentei, as Ilhas Salomão, que ficam aqui na região da Austrália, essa quantidade de ilhas todas, elas formam um país, né? E algumas dessas ilhas, essa Cali, Rapta, Cacatina e Zoles, se é que eu estou falando certo o nome delas, estou pronunciando de maneira adequada, elas já sumiram, elas não existem mais. Alguns pesquisadores vêm já nas últimas décadas monitorando esses países que são formados por pequenas ilhas e elas já sumiram. E nesse caso das Ilhas Salomão, essas sumiram e algumas outras estão com praticamente 50%, 60% do seu território já alagados. Então, essa é uma situação bastante grave. Então, o que a gente chama de justiça climática é no sentido de que alguns povos, né, sofrerão mais pelas alterações climáticas do que os outros. Alguns grupos sociais sofrerão mais do que outros. Como a gente viu aí em Petrópolis, o grande problema, o maior problema aconteceu com as pessoas que moram nessas encostas. Da mesma forma, tem acontecido em outras cidades, né? No Brasil, em Belo Horizonte, a gente teve problemas muito sérios também relativos aí às grandes chuvas que ocorreram, e não só isso, né? Vale um recorte aqui para a gente falar que Minas Gerais tem um problema gravíssimo, que são aqueles rejeitos de mineração que estão represados e que podem se romper. Vários dessas barragens estão sob risco e pode acontecer, infelizmente, aquilo que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Então, a situação é bastante séria do ponto de vista global.
aquilo que, repito, aquilo que a gente falava há décadas, né, das alterações climáticas acontecerem e gerarem eventos climáticos extremos, isso já está acontecendo. E também essa situação de que determinados grupos, determinados locais, geograficamente falando, podem sofrer mais esses impactos do que outros. Esse relatório ele fala, inclusive, assim, de ecossistemas que podem sofrer mais. Por exemplo, os corais, com o aquecimento do mar e, sobretudo, né, com a acidificação do mar, eles tendem a desaparecer. E, mais especificamente para nós aqui, floresta amazônica, também pode sofrer sérias consequências com esse aquecimento. E, em decorrência disso, os seus serviços ecossistêmicos, né? Tendo o impacto na floresta amazônica, é claro que isso vai impactar os povos da floresta, os animais, toda a biodiversidade e esses serviços ecossistêmicos, entre os quais, uma coisa que eu já falei aqui há muito tempo, as chuvas que são proporcionadas pela evapotranspiração da floresta amazônica e que são trazidas por correntes de vento aqui para o centro-oeste, sudeste, sul do país e países que fazem fronteira com o Brasil. Então, o regime de chuvas aqui nessa região pode ser afetado. Isso afeta a agricultura, afeta a produção de energia, porque aqui nós temos inúmeras hidrelétricas, a produção industrial, que depende de energia elétrica. Então, há um efeito cascata aí muito grave nesse sentido. Uma das coisas que aponta para o painel é justamente esse, né, que essas alterações climáticas, se não forem tomadas medidas extremas e urgentes, elas podem, inclusive, afetar drasticamente o abastecimento, a produção de alimento e o abastecimento, portanto, às diversas populações do mundo, como também afetar o sistema hídrico. A gente já tem um colapso hídrico crítico e em alguns países. Nós já passamos aqui no Brasil em diversos momentos, em diversas regiões do país, por situações críticas de produção de chuvas, né? Mas também já existem países que vêm há muito tempo com problemas crônicos no que se refere a abastecimento de água. Então, essa situação é por demais grave e, infelizmente, a gente vê, como aconteceu agora há pouco tempo na COP26, na Escócia, sobretudo os países ricos, que, por conta do seu desenvolvimento, provocaram um impacto enorme no planeta com a emissão de gases do efeito estufa, eles se recusam a financiar os mecanismos pelos quais a gente pode fazer com que haja uma diminuição desses gases e, portanto, uma redução, pelo menos da velocidade com que está havendo o aumento da temperatura da Terra. Gente, como eu disse, eu não quero me alongar nisso, mas eu não poderia deixar de abordar esta situação muito grave que foi apontada aí pelo sexto painel do segundo volume do IPCC, órgão vinculado aí à ONU. É ruim a gente colocar este assunto que muitas vezes a gente pensa o que eu posso fazer isoladamente na minha casa, no meu município, e a gente pode muito pouco. Quem pode fazer alguma coisa são os dirigentes dos mais diversos países, especialmente os países mais ricos. Então, a gente tem que, de alguma forma, agir eleitoralmente, elegendo desde as câmaras de vereadores, assembleias legislativas, câmaras de deputados e presidentes, aqueles que têm compromisso com essas questões, aqueles que são sensíveis a essas questões ambientais, que, como a gente está vendo agora, não são questões relativas só à visão romântica de meio ambiente. Eu gosto dos animais, eu gosto das flores, eu gosto dos bichinhos. Não é isso, a gente está falando da sobrevivência da humanidade por conta dessas alterações climáticas aí. Tá bom? Como eu disse, sem a Mônica, eu resolvi gravar este vídeo, né? Essa não é bem uma live, mas é um vídeo gravado, e eu quero ver se eu consigo publicar daqui a pouquinho, no horário que normalmente acontece a nossa live de quarta-feira, das quartas-feiras, que é às 19h30.
Abraço para todo mundo e até quarta-feira que vem com o nosso Papo de Ambientalista.